graça e paz. Amém. Bem, quero compartilhar com os irmãos esta noite texto 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso número 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos estar lendo até o verso 18. Antes nós começarmos a leitura, eu queria. Esse é um texto que nós vamos falar nessa noite a respeito de algo que Paulo, o apóstolo Paulo, queria transmitir para o seu discípulo, seu aluno, seu pupilo, aquele que provavelmente foi um daqueles que herdaram os princípios de Paulo e foram transformados também pelo poder do Evangelho a partir da figura de um líder, que no caso era Paulo.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das suas palavras, que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor me conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Muito bem, volta para mim, no verso 1. Paulo faz uma saudação, a Timóteo, dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus, pela conformidade de Deus, pela vontade de Deus, conformidade da promessa dita em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e Cristo nosso Senhor. Duas coisas importantes, Ele começa já saudando Timóteo, dizendo que se ele é um apóstolo, se ele é alguém que está ali direcionando essa carta, é pela vontade de Deus. Não é pela vontade dele, E nós, mais do que ninguém, sabemos exatamente quem era Paulo, ou antes, quem era Saulo. Perseguidor dos cristãos, do Evangelho, Paulo fazia parte da cúpula religiosa de Israel, e ele fala que ele agora é apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Só para passar um pano de fundo rápido aqui, qual que era a situação aqui? Paulo está onde agora, nesse momento, quando ele está escrevendo a carta para Timóteo? Paulo está preso em Roma. E provavelmente pouco tempo antes de ser já ele
morto. Mas Paulo escreve essa carta, né, para Timóteo, lembrando do seu ministério, e a partir do verso 3, coloca para mim, ele vai falar de como ele é grato a Deus pela vida de Timóteo, por aquilo que Timóteo tem vivido. Né? E Timóteo, nesse momento, está lá em Éfeso. Timóteo está onde? Numa igreja que foi discipulada também por Paulo, mas que Paulo, lá no finalzinho, ele falou o que mesmo lá? Quem se lembra? Ele estava lá na Ásia, o que aconteceu? Quem se lembra? Todo mundo acolheu Paulo lá, ficaram felizes com Paulo na Ásia, fizeram festa com Paulo. Foi isso que ele falou lá no finalzinho? Não. Abandonaram. Então, irmãos, Paulo está querendo escrever essa carta para Timóteo para deixar ele bem apto com a realidade. E a realidade é uma só. Que servir a Cristo é uma proposta, não é simples, não é fácil. E como eu falei, né, aquilo que a gente vive hoje nem pode parecer comparado com aquilo que esses homens viveram no princípio do Evangelho. Porque Paulo foi um desbravador. Irmãos, Paulo foi lá para a Ásia para apresentar o Evangelho aos gentios. Os apóstolos ficaram apresentando o Evangelho para quem? Os judeus. Mas Paulo é o apóstolo de quem? Dos gentios. Porque apresentar o Evangelho para os judeus talvez fosse mais fácil. Por quê? Porque para os judeus eles já entendiam quem era Deus, eles sabiam quem era Deus, eles já estavam esperando o Messias. E eles só precisavam entender que Jesus era o Messias. Mas para os gentios era um povo que primeiro precisava entender, reconhecer que tinha um Deus, conhecer as promessas, conhecer a queda, conhecer o pecado. E Paulo, um homem que não era mais o Paulo lá, né, aquele homem importante lá de Israel. Era um homem agora pobre, um homem que não tinha mais posses, um homem desconhecido, indo para um lugar que ninguém conhecia, muito menos o Evangelho, e ele começa a desbravar, ele começa, lógico, imbuído de muita autoridade e poder, dado pelo próprio Senhor Jesus, ele começa a desbravar, e ele vai para a Ásia. E muitas dessas igrejas ali foram fundadas, né, por Paulo, os gentios foram se convertendo, e nesse momento Timóteo está lá em Éfeso, uma igreja fundada por ele. Mas Paulo quer deixar bem claro a realidade do que é realmente viver esse evangelho, quão importante seria Timóteo entender o quanto ele precisava servir a Cristo de uma maneira íntegra, corajosa e fiel. E ele diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Paulo está dizendo: olha, eu estou aqui, estou preso aqui, a coisa está feia, mas eu me lembro de você todo dia nas minhas orações. Verso 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Paulo já não ia mais ver Timóteo. Mas ele diz: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Paulo sabia, né, o quão difícil era esse ministério. Verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti.
muito provavelmente a Lloyd e a Eunice foram mulheres discipuladas, evangelizadas por Paulo, a avó e a mãe de Timóteo. E ele fala dessa fé, né, pela recordação que guarda da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó e em tua mãe, e estou certo que também te. Ou seja, eu sei que você é alguém que tem uma fé pura, sincera, verdadeira, e eu me recordo das minhas orações e fico muito feliz por tudo que tem. Verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que é em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está falando muito provavelmente, né, no verso 6, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Muito provavelmente Paulo estava presente na ordenação de Timóteo, como um líder, como alguém que ia pregar o Evangelho, né? E ele fala aqui que reavive esse dom, que esse dom de ministro, de alguém que vai levar o Evangelho, que vai pregar o Evangelho, esteja vivo a todo momento na sua vida. Verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É o seguinte, Timóteo. Basicamente, aquilo que diz aquele texto, né? Aquele que põe a mão no arado não é apto para olhar para trás. O negócio agora tem que caminhar. Eu espero que você esteja firme nesse propósito, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Ou seja, o que está nas suas mãos agora é o poder de Deus, o amor de Deus e a moderação que deve ser o atributo daquele mensageiro de Cristo. E a partir daí, irmãos, ele começa a fazer um chamado a Timóteo, que é um chamado de coragem. E como eu já disse aos irmãos, não é talvez a nossa situação hoje, né? A situação lá dele era muito diferente. Mas eu creio que nós, como discípulos, nós precisamos olhar justamente para aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, entendendo que servir a Cristo é algo difícil, que envolve muita responsabilidade, mas que ao mesmo tempo exige de nós coragem para servirmos a Deus com toda a ousadia e com toda a intrepidez, principalmente no que diz respeito ao pregar o Evangelho. Verso 8, ele vai falar: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Timóteo, não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Não te envergonhe do testemunho de Cristo. Não te envergonhe daquilo que foi proposto. É algo excelente, maior, profundo. Nem o seu encarcerado, que sou eu. Irmãos, você é discípulo de quem? De Paulo. E cadê o Paulo? Paulo está preso lá em Roma. Mas é esse o Evangelho? Você está, né, entregando, perdendo a sua vida? Olha lá o seu mestre, onde que ele está. Está lá preso em Roma, prestes a ser morto. Como foi? Mas Paulo está mostrando para ele algo que talvez, naquele momento, Timóteo precisasse entender que era infinitamente maior do que tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele fala: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Timóteo, a proposta é o seguinte: participe comigo dos sofrimentos. A proposta não é ser um líder religioso, reconhecido, aplaudido, amado aí pela igreja, pelo povo, por todo mundo. Não, participe dos sofrimentos, que eu também, eu estou preso, estou aqui.
Mas principalmente o quê? A favor do Evangelho segundo o quê? O poder de Deus. Irmãos, eu fico pensando, né? Que carta animadora. Depende do ponto de vista. Se Paulo estivesse querendo ser alguém que estava pensando apenas em ministério, e eu fico pensando, né, como as pessoas pensam hoje em ter igrejas, ministérios grandes, serem reconhecidos. Será que Paulo escreveu essa carta para Timóteo? Ou ele ia escrever dessa maneira? Por que ele está falando aqui? É o seguinte: participa dos meus sofrimentos, eu como encarcerado, porque é isso que vai acontecer. É basicamente isso. A favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Olha, se nós estamos aqui hoje, não é por nosso mérito, não é pelas nossas mãos, não é por aquilo que a gente pode fazer de bom, mas o que nos foi confiado é o Evangelho de Cristo, a pregar o Evangelho, participando dos seus sofrimentos, falando o que realmente significa seguir Cristo. E a gente precisa estar disposto a isso. Porque a gente vai pagar o preço é alto. Mas, como eu falei, o nosso prêmio não está aqui. Paulo, irmãos, um pouco mais lá na carta aos Coríntios, ele vai falar que ele foi oferecido como libação, ou seja, de boa vontade, para entregar a sua vida em favor do Evangelho. Verso 10. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a mortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele está dizendo o seguinte: quando Cristo se manifestou, quando o Evangelho se manifestou, e aquilo que estava pronto para ser mostrado para nós, ele fala no verso 11 aqui: manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual só não destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à mortalidade mediante o Evangelho. Ele está dizendo, Timóteo, que a gente tem que oferecer para as pessoas é vida. Antes de nós, antes do Evangelho, as pessoas estavam mortas. E as pessoas estão mortas nos seus pecados e delitos. E a mensagem que nós temos para oferecer para as pessoas é a mensagem da vida. É uma mensagem de renúncia. É uma mensagem, sim, de seguir a Cristo, mas é a mensagem da vida. Antes dessa mensagem, as pessoas estavam mortas nos seus pecados e delitos. Essa é a nossa missão. É uma missão sublime, é algo que transcende o pensamento humano. E aí eu fico pensando, Timóteo, olhando para toda aquela circunstância, olhando para a vida de Paulo, olhando para a igreja, olhando para o ministério que ele tinha para frente, ele tinha que pensar: o que eu vou fazer? Eu não posso mais voltar para trás. E Timóteo já tinha entendido isso, ele tinha uma fé sincera, como Paulo falou. E Paulo vai falar: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, verso 12. E por isso, porque eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Irmãos, esse é um texto, bem conhecido. As pessoas sempre citam, esse texto e tal. Mas eu queria que a gente olhasse para esse texto com essa ótica. Paulo está dizendo o seguinte: por que eu fui designado por Deus para ser apóstolo, mestre, pregador, e estou sofrendo todas essas coisas? Por isso, eu estou sofrendo essas coisas.
porque a missão que me foi confiada, ela é sublime, ela é excelente, ela é grande. Por isso que a Bíblia fala, né? Quem almeja o episcopado, quem almeja ser o pregador do Evangelho, quem almeja falar de Jesus Cristo, quem almeja ensinar o Evangelho, levar excelente o quê? Obra almeja. Excelente obra almeja. A obra é excelente. Mas tem excelência na vida de um pregador? É essa a proposta? Paulo está falando o seguinte, está deixando claro para Timóteo o seguinte, porque eu fui designado mestre pregador, como você também está sendo, por isso eu estou sofrendo estas coisas. Mas ele vai dizer o seguinte, todavia não me envergonho. E que coisas Paulo estava sofrendo? É só ser criticado? É só falar que tem crente, a vida dele e tal, era esse tipo? Não, irmãos. Era apanhado em lugar, sair apanhado em outro, ser esclassado em lugar, ser preso. Paulo estava lá em Roma, prestes a ser morto. Mas ele falar, não me envergonhe, por quê? Porque eu sei quem tem crido. Irmãos, isso tem que, ao menos, refletir alguma coisa para a gente pensar. Paulo entregou a sua vida, abdicou a sua vida, entregou totalmente a Cristo. Por quê? Porque ele queria ser um mensageiro? Não. Porque ele queria ser reconhecido, famoso? Não. Paulo decidiu ser um cristão na sua essência, na sua totalidade, na sua plenitude, como poucos foram. Por quê? Porque ele sabia em quem ele estava crendo. E quem que era? No Senhor Jesus. Em Deus, no próprio Deus. Ele entendeu que aquele ministério era algo excelente, sublime, muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse ainda continuar vivendo na sua vida. E ele fala, eu não me envergonho de tudo que eu estou vivendo, porque eu sei quem eu tenho crido. E o mais importante, irmãos, é que eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o quê? O meu depósito até aquele dia. Irmãos, se você crê nisso, se a gente cresce nisso, com esse entendimento de Paulo, será que a nossa vida ia ser a mesma vida que a gente tem hoje? O mesmo grau de intensidade, o mesmo grau de entrega, o mesmo grau de comprometimento, o mesmo grau de amor ao Evangelho, em levar a palavra para as pessoas? Será que é a mesma coisa? Seria a mesma coisa? Porque Paulo está dizendo o seguinte, eu creio tanto em Jesus e que Ele é tão poderoso, que eu sei que é o seguinte, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tudo que eu viver aqui é nada perto daquilo que Deus tem para me dar. É isso que Paulo está falando. Só que tem uma diferença. Paulo vivia isso. Às vezes a gente fala isso. Nossa, as coisas aqui difíceis, mas lá que vai ser bom. Não, lá vai ser bom mesmo. Mas o quanto nós temos aproveitado esse tempo aqui para guardar aquilo que a Bíblia fala dos tesouros, ou aquilo que o fogo não consome, que não é feno nem palha, mas que são ouro, pedras preciosas, aquilo que a gente vai apresentar hoje, quando a gente se encontrar um dia com o Senhor. E Paulo,
Qual que era a proposta aqui? Timóteo, entenda isso. Viva isso. Não se envergonhe se um dia você estiver preso como eu estou, se você for perseguido, morto como eu você, não se envergonhe, por quê? Porque eu sei que tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia, é isso que importa. Irmãos, é coragem, é intensidade, é entrega, é saber de fato o que importa, o que é mais importante. Seguindo. Verso 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Timóteo é simples. Mantém o padrão das sãs palavras. O que são sãs palavras? Irmão? Primeiro, o que é o padrão das sãs palavras? Prega o Evangelho na sua essência. Não desvia. Não fica inventando moda. Prega o Evangelho na sua essência. Uma coisa que é sã. O que é? É uma coisa que não está contaminada. Paulo está dizendo para ele só isso. Mantenha um ensinamento, uma doutrina sã, que não é contaminada. Um Evangelho puro, genuíno, que é capaz de alcançar o coração das pessoas. Que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. É isso que você precisa fazer. 14. Guarda um bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito é o Evangelho, irmãos. Guarda o Evangelho genuíno, vive ele. Na sua intensidade, na sua íntegra. Irmãos, e qual que é a proposta do Evangelho? Porque aqui, eu posso dizer hoje, será que esse Evangelho, esse bom depósito, foi guardado até hoje? Acho que não. Qual que era o princípio do Evangelho? Lá na igreja primitiva. O Evangelho pregado aos gentios, aos judeus, que houvesse o quê? Arrependimento, transformação, novo nascimento e uma vida de obediência a Cristo. Poucas vezes a gente vê esse Evangelho sendo pregado hoje. Então, esse Evangelho que era são ou incontaminado, era Evangelho que precisava ser guardado. Por isso que ele fala, guarda um bom depósito. O Evangelho puro, genuíno, porque esse sim é capaz de trazer conversão, transformação, arrependimento. Timóteo, é esse tipo de Evangelho. Ah, mas se eu mudar um pouquinho o Evangelho, será que eu não vou agradar mais as pessoas? Provavelmente sim, é o que acontece hoje. Se Paulo tivesse mudado o Evangelho, se Paulo tivesse não pregado uma palavra sã, será que ele estaria preso em Roma, sendo morto? Não, irmãos. Era só fazer um ajeitadinho de cá, um ajeitadinho de lá, e a gente vai levando a coisa. Mas o que Paulo está querendo dizer para Timóteo, irmãos? Ele está dizendo para nós. O Evangelho é duro, o Evangelho santo, o Evangelho puro, ele é difícil de ser vivido. Ele é confrontativo, ele traz renúncia, ele traz separação, divisão. Jesus falou isso. O que Jesus falou quando ele veio? Quem que lembra lá? Ele falou que ele veio para trazer o quê? Divisão. É a palavra que está lá no texto. Não lembro qual que é. Lucas 9. Isso. Jesus falou que ele veio para trazer o quê? Divisão. Já parou para pensar o que significa isso? Aqui ele não veio para agradar todo mundo. O Evangelho genuíno, verdadeiro, não agrada todo mundo. Jesus veio
para fazer isso. Ah, mas então eu vou ter que tomar divisão no sentido de briga, problema. Não, pelo contrário. Primeiro você divide, para depois você unir. Porque se não houver divisão, não vai haver rompimento daquilo que precisa ser rompido, irmão. Se você quiser pregar um evangelho mais ou menos, você não vai dividir nada. Mas você também não vai unir nada. Vai ficar aquele negócio, ó, xoxo. Que não... É aquele negócio, né? Nem fede, nem cheira. Não é isso? Então é melhor feder para cheirar no final. Basicamente é isso, irmão. O que Jesus está falando é que esse evangelho puro ele tem que dividir mesmo. Ele traz separação da doutrina santa para depois haver de novo algo transformador. E ele está falando para o Timóteo, esse é o preço, você precisa pagar esse preço, você precisa viver isso. Esse tipo de evangelho, guarda no depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aí ele vai dar o exemplo. Verso 15. Olha o que aconteceu. Justamente o que eu falei aqui. Estás ciente de que todos da Ásia abandonaram. Ô Timóteo, você está ciente? Está ciente de que todos os da Ásia abandonaram. Você lembra? Está ciente, você sabe como é que funciona. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Provavelmente esses dois aqui devem ser até uns discípulos assim mais da linha de frente. Abandonaram. O que significa isso, irmão? Não aguentou a pressão. É o... Trocando outras palavras, a gente fala espanou. Espanou. Por que espanou? É aquela história, né? Ou é ou não é. Ou você é ou você não é, irmão. Ah, é difícil. É, a gente passa com dificuldade, a gente segue, a gente isso, a gente aquilo, mas o chamado, por isso que eu falei aqui, o chamado de Paulo a Timóteo é um chamado de coragem e de fidelidade. Vai cantando aqui, primeiro cântico. Qual foi? Perto quero estar. Te louvarei, não me importa, mas lindo de cantar, fácil de cantar, uma beleza. Agora, te louvarei, não importa a circunstância, é para poucos. Os fiéis. Né? Te louvarei, não importa a circunstância. Se tiver numa prisão e rompe com o pescoço para ser cortado, nega o seu Deus, não, é para poucos. Timóteo, olha para mim aqui, ó, não se envergonhe do encarcerado que sou eu. Você pode até chegar nesse ponto aqui, mas vale a pena. O Paulo está falando isso. E ele está deixando bem claro, ó, está ciente que todos da Ásia abandonaram, dentre eles se Fígelo e Hermógenes. Até os da linha de frente abandonam, irmão. Mas fica firme na promessa aí que eu sei quem tem crido. E ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia. A ideia é essa. 16. Aí ele vai falar, qual outro exemplo? Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo. Não bonito. Porque muitas vezes, o quê? Me deu ânimo e nunca se envergonhou do quê? Das minhas algemas. Olha, olha o padrão aí, irmão. Conselho do Senhor misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Irmão, crente. E aí eu fico pensando, né? Quando a pessoa precisa de ânimo, ela está o quê? Desanimada, não é isso? Agora,
se Paulo fala aqui que esse homem aí, muitas vezes, me deu ânimo e nunca se vergonhou das minhas algemas, que tipo de amigo que ele tinha? Bom, e aí eu fico imaginando, né? Paulo desanimado. Bom, Paulo também desanimou, ele falou, acabou de falar aqui. Mas quando você olha para a vida, a trajetória de Paulo, tudo que ele fez, dá gosto, não dá? Mas ele era um homem sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas dores, né? As provações, qualquer um de nós pode passar. E ele está relatando isso aqui para o Timóteo, do mesmo jeito que o Fígelo lá, e o Hermógenes abandonou, o outro aqui estava firme, estava lá, estava com ele, estava lutando, estava buscando o Evangelho, e vai mais longe. Olha o que aconteceu, verso 17. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E aí eu fico perguntando, onde Paulo estava? Preso. Esse homem saiu lá da Ásia. Foi aonde? Europa. Roma. Tendo chegado, procurou solicitamente até me encontrar. E aí eu fico imaginando, né, a gente acha que procurar para tudo, né? Para que eu vou procurar alguém que está preso, quase sendo morto, pelo Império Romano lá? Porque se alguém sabia quem era Paulo e a obra que ele tinha feito, e o poder que tinha tudo aquilo. Pode falar que esse aí é um amigo de peito, mais do que amigo, meu irmão, em Cristo Jesus. Né? Verso 18. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me prestou ele em eles. Ô Timóteo, o Senhor lhe conceda, não para Timóteo, mas o Nífero, o Onesíforo. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quanto serviço me prestou ele em eles. Está aqui um homem firme. Me ajudou lá, veio até aqui em Roma. E eu rogo a Deus que Deus possa, de fato, conceder graça e misericórdia naquele dia. Irmãos, para a gente concluir nessa parte, gostaria, de repente, para uma próxima oportunidade, continuar no 2, no 3, mas se quiser ler em casa, é pouquinho, 2, 3, 4. Lê lá. Com esse ponto fui entendendo que Paulo estava apresentando para Timóteo, com relação àquilo que é de fato, de verdade, seguir a Cristo, aquilo que estava proposto para ele lá. Não é fácil, não é difícil. Você vai achar pessoas que te apoiam, você vai achar pessoas que te ajudam, mas você vai ser abandonado por quase todos. Eu estou louvando a Cristo, eu estou preso, estou para ser morto. Só que tem um problema, ou aliás, tem uma solução para isso. Eu não estou preocupado com isso que estou vivendo, nem você, Timóteo, se preocupa com o que você está vivendo, e nem nós nos preocupamos. Por quê? Porque você precisa saber em quem você crê. No caso, ele está dizendo lá, porque eu sei em quem eu tenho crido. E mais do que isso, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmão, se você tem essa condição, a gente precisa rever exatamente como tem sido a nossa vida de entrega, de dedicação,
de amor, de comunhão, de coragem, no que diz respeito ao Evangelho. Porque ou se você se preocupa realmente com aquilo que você vive aqui, ou se preocupa com aquilo que vai ter na eternidade. Paulo está falando isso. Timóteo, esquenta a cabeça. Vai ser difícil. Vai ser terrível. Mas aquilo que está preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que aquilo que a gente está vivendo. Então, irmãos, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele está escrevendo para mim e para você. Mas a promessa é a mesma. Talvez Deus não te separou para ser, como Paulo está falando aqui, né? E ele realmente alguém que podia falar isso, porque ele foi designado mesmo para ser um mestre, um profeta, um líder. Essa era a missão de Paulo. Talvez, muito provavelmente, nenhum de nós aqui vai ter essa missão que Paulo teve, porque foi ímpar, porque foi um apóstolo separado por Deus. Mas nós temos outras missões, e uma delas é dedicar a nossa vida ao Evangelho, a Cristo, a viver uma vida entregada ao Senhor. E mais do que isso, pensando não no hoje, mas pensando naquilo que está preparado para nós. A promessa é a mesma. Louve a Deus porque nós não estamos lá, na época de Paulo, sendo perseguido, morto, preso, chicoteado. É motivo de alegria a gente poder celebrar a Cristo, buscar viver a palavra com liberdade, como nós podemos fazer. Isso devia fazer de nós pessoas ainda mais gratas pelo presente que nós temos do Evangelho. Como ele diz aqui, né? E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só da sua morte, como trouxe luz e vida e imortalidade mediante o Evangelho. Foi manifestado há 2000 anos atrás, mas chegou para nós e nós temos o privilégio de poder viver isso. Que o Senhor possa nos abençoar, nos encorajar e nos tornar cada dia mais prontos e fiéis a viver esse Evangelho. Amém? Amém. O texto aí que Jesus fala de divisão é Lucas 12:49. 12:49? Então, para mim, tá vendo? Lucas 12:49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. É o próprio Jesus falando aqui, né? Tem mais sequência? 50. Tem porém batido com o qual ele se batizado, quanto mendocino, até que o mesmo se realize. 48. Aí eu antes, né? É 51, né? Aqui eu gostei, né? É. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo. Antes, diga. O capítulo 14, versículo 26. 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, olhando para esses dois textos, lógico que todos eles aqui estão envolvidos num outro contexto, né? E é importante a gente entender isso. Mas a ideia aqui, e é justamente o que está falando, Jesus fala, né? Quando ele fala, eu não vim trazer paz. Puxa vida. Como Jesus está falando que não veio a paz? Ele é o príncipe da paz, né? Não é isso que a Bíblia fala?
A minha paz nos dou. A minha paz nos dou, né? Príncipe da paz. Mas o que Jesus está querendo dizer ali? Que ele veio trazer o quê? Divisão. E a sua palavra, o seu evangelho, ele é apto para discernir, para juntas e medulas e separar. Que tipo de visão? É aquilo que divide o pensamento, aquilo que divide a alma, aquilo que divide o entendimento, aquilo que muda o jeito que as pessoas tinham de enxergar o mundo. Até Cristo, irmãos. Até o Senhor Jesus vir, o Messias prometido, era de um jeito. As pessoas estavam debaixo da lei. Mas agora Cristo veio para quê? Supõe-se que vim para dar paz à terra? Não, eu afirmo antes, divisão. E aquilo que Jesus propõe é justamente aquilo que eu falei. Quando você vai apresentar o Evangelho para alguém, qual que é a primeira reação? Se você for falar do Evangelho para alguém, e essa pessoa, irmãos, concordar com tudo que você falou para ela, achar tudo uma beleza, ela não entendeu nada. É verdade? Ou é mentira? Você falou com a pessoa lá, oh, é isso mesmo, tá. Não vai dar fruto ali não. Agora, se você falou para a pessoa, pregou a mulher, falou, ih, rapaz, você está louco. Dividiu, pronto, é isso. Opa! Dividiu. Mateus 10, 34. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, para a gente concluir, já estava passando o horário, né? A ideia é justamente essa, irmãos. O Evangelho, ele causa coisas diferentes, coisas estranhas, né? Aquele texto que Davi falou que aquele que não vem, às vezes, né? Pai, irmã, família, e a sua própria, que não aborrece a sua própria vida. O que é aborrecer a sua própria vida, irmãos? Se o Evangelho não confronta aquilo que você era, aquilo que você precisa ser transformado, se esse Evangelho não causou nenhum tipo de reflexão, transformação, não foi Evangelho. Mas se ele fez isso, ele cumpriu seu papel, que é dividir. A partir daquele momento está dividido. Quem eu era e quem eu preciso ser. E aí vai causar um trauma, não vai? Vai. Mas o resultado lá na frente é melhor. É igual aquela perna torta. Como é que você conserta uma perna torta? Tem um jeito? Tem que quebrar o osso. Aí você quebra o osso, põe o gesso, fica lá uns 2 meses sem andar e depois ela volta normal. É isso. O Evangelho é isso. É quebrar aquilo que está torto, para que um dia possa se tornar novamente. Amém? Amém. Vamos lá? Senhor, nós te louvamos por esse dia, por essa noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque esse mesmo Evangelho, Pai, que é estranho, e a Tua Palavra diz que para alguns até loucura, é esse mesmo Evangelho que salva, que transforma, e esse mesmo Evangelho que dá vida, é esse mesmo Evangelho que muda o homem. Pai, nós te agradecemos porque um dia o Senhor se fez homem, se fez pequeno como um de nós, se humilhou, se entregou na cruz do Calvário para poder, ó Deus, nos dar a oportunidade de termos uma nova vida no Senhor Jesus. Pai, nós louvamos ao Teu nome porque a Tua Palavra nos confronta dia a dia, nos ensina, nos corrige, mas ela nos leva, Pai, a um lugar onde é a vontade do Senhor. O Pai, nos ajude a termos um espírito de coragem, como teve Paulo, a sermos fiéis a Deus como ele foi.
pagando muitas vezes um alto preço, ó Deus, mas certos que o Senhor é poderoso para cumprir com as suas promessas, ó Deus, e para um dia fazer com que cada um de nós possamos nos apresentar irrepreensíveis diante da Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a cumprir nosso papel como verdadeiros discípulos, a viver uma sã doutrina, Deus, e o Evangelho que agrada ao Senhor. Te agradeço por cada vida que aqui está, por cada pessoa que aqui está, pela vida do Daniel, por mais um ano de vida, Pai. Te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de poder estar diante da Tua palavra. O Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de seu Filho, o Senhor Jesus, que venceu a morte e tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, ensinar e nos guardar até o dia do nosso Senhor. Que assim seja para a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos? Posso sentar? Só eu só vou querer saber uma coisinha com vocês.